Olá a todos! Hoje vim fazer um vídeo sobre viagens, porque tenho viajado recentemente. Não viajei assim tanto, mas tenho viajado mais sozinha, ou seja, mais independentemente, porque viajar sozinho ou com os pais faz uma grande diferença e, portanto, vim dar alguns truques de como planear uma viagem e poupar imenso dinheiro. Então, a primeira dica é planear com muita antecedência, principalmente aproveitar os descontos de inverno, porque, para quem quer viajar de avião, os preços são muito mais baratos por altura de setembro. Porque, por exemplo, eu este inverno, 2019, fui para Manchester e o voo custou-me apenas 10€. E como é que eu fiz isto? Eu comprei em setembro, quando havia uma promoção assim de 80% na Ryanair. Eu normalmente viajo pela Ryanair de avião, mas há outras companhias que também têm estas promoções assim de inverno, tipo a EasyJet. E uma viagem de avião por 10€ é um achado, mas não era só para a Inglaterra, tinha montes delas para Milão, para Espanha, claro que para países mais distantes, tipo China, não vai ser 10€, obviamente, mas para países na Europa, estas companhias são uma ótima opção, principalmente para viajar no inverno. Claro, isto é uma dica para quem quer manter um budget, obviamente, porque se quiserem ir para outro país no verão, então... Tchau, beijinho. Então, onde é que estávamos? Viajar no verão, para quem quer manter um budget, não é uma boa opção, porque os preços em julho e agosto crescem exponencialmente, porque é a época de mais procura de viagens. Portanto, para quem quer poupar dinheiro, não aconselho mesmo viajar para longe nesses meses, porque gastam imenso dinheiro. Uma viagem de 10€ no inverno passa a 100. E isso faz uma grande diferença. Portanto, se querem poupar dinheiro e querem muito conhecer novos lugares, aconselho vivamente a viajar no inverno. E cuidado, porque a Ryanair agora desde setembro ou de dezembro, já não me recordo, deixou de deixar levar uma mala de cabine. E eu cometi esse erro, levei uma mala de cabine, como sempre fui à Alemanha, e a Lisboa de avião, sempre levei uma mala de cabine e agora eles lembraram-se que não se pode levar uma mala de cabine. Gratuitamente, obviamente. Portanto, eu cheguei lá e tive que pagar 20€, que ficou mais caro que as duas viagens de ida e volta a Manchester. Portanto, cuidado com isso. Podem levar uma mochila, até não sei quantos litros, já não lembro o que é que dizia lá, uma mochila grande até, mas não podem levar mala de cabine. Portanto, eu não aconselho a levar malas grandes, esqueçam, a pagar mais por isso. Levem só o mínimo. Segunda dica é planear com antecedência onde vão ficar, porque às vezes os preços dos hotéis são muito mais baratos quando reservamos antecipadamente. Procurar aqueles que têm cancelamento gratuito, porque caso encontrem o mais barato, ou caso aquele tenha algum problema, ou tenha algum problema com a viagem, torna-se muito mais simples e não tão presos. Eu, por acaso, quando fui à Inglaterra, não reservei assim tão antecipadamente, mas fiquei no Ibis Budget, o que ficou muito barato. Eu fui com o meu namorado e nós só parámos lá para dormir, basicamente, porque estivemos a visitar o tempo todo. Portanto, arranjar um sítio barato só para dormir é ótimo, porque se vocês querem viajar, se vocês querem conhecer, vocês só vão parar no hotel para dormir. Portanto, não é preciso um hotel assim 5 estrelas, não é? Mas um hotel com boa qualidade, um hotel que seja limpo, que seja verificado, não seja uma espunca qualquer de 2 estrelas que vocês não conhecem e que tenha os lençóis sujos. Pronto, o sítio que nós fomos era muito limpinho, tudo asseadinho, muito simples, e a Ibis é uma companhia muito conhecida, portanto, normalmente, quando vou a Lisboa também já fiquei no Ibis e é um bocado mais caro em Lisboa, mas é sempre um sítio que eu confio porque é uma companhia muito conhecida e, portanto, nunca tive problemas em ficar lá. Tenho mais receio de ficar em sítios que são mais baratos, mas que não são tão confiáveis. Às vezes não compensa ficar no centro da cidade que querem visitar, porque é muito mais caro, e se ficarem num sítio que tenha metro ou comboio próximo, às vezes esses preços baixam muito por serem um bocadinho mais longe do centro, mas compensa porque as viagens de metro e comboio são baratas.
Ok, passando para a terceira dica então, relativamente a essas viagens de transportes públicos. É preciso pesquisar com antecedência para saber os locais, onde podemos ir, onde podemos apanhar metro, comboio ou autocarro, mas não aconselho a comprar logo bilhetes de comboio, autocarro ou etc. Porque às vezes há publicidades enganosas na internet ou indicam-vos para comprar algumas coisas com antecedência quando não é preciso. Por exemplo, quando eu fui à Inglaterra, chegamos lá e tínhamos metro e eu falei com uma rapariga que era de lá, de Manchester, e ela disse-me que é só tirar um bilhete e que os revisores só veem de que dia é esse bilhete, portanto não precisamos tirar um bilhete para cada viagem, ou seja, é quase como um truque, tiramos um bilhete para uma viagem e dá para o dia todo, basicamente, porque não passam numa máquina, eles só olham para o bilhete. Então, para não ficarem muito presos a isso, eu acho que esses transportes assim mais diários, como estar atento, falar com as pessoas de lá, mesmo que não saiba muito bem a língua, claro que a Inglaterra é muito fácil porque é tudo em inglês, mas pá, se estiverem em França e não souberem falar francês, pá, tentem falar em inglês ou ponham uns R's lá pelo meio. Deixem alguma flexibilidade para descobrir quando estiverem no local. Nós chegámos lá e comprámos logo uma viagem de comboio para regressar para o aeroporto, porque o aeroporto de Manchester fica bastante longe do centro, então nós tivemos que ir de comboio cerca de 40 minutos ou 30 minutos e comprámos na altura e ficou barato, mas eu ia comprar por um site e ficava muito bem, 3 vezes mais caro e pode ser um bocado enganoso isso, portanto, transportes públicos assim mais rápidos, eu aconselho só a comprar no momento e falar com as pessoas, pesquisar. Quando eu fui a Malta com os meus amigos, porque nós fomos por uma agência, então essa agência estava ligada a outra agência lá em Malta que basicamente nos tentou impingir uma viagem muito cara de barco e nós não quisemos essa, quisemos a mais barata que eles tinham para oferecer e mesmo assim essa mais barata acabou por ser mais cara do que todas as outras que anunciavam lá na marina da cidade onde nós estávamos, que era Sliema. E acabámos por, no último dia em que estávamos lá, nós passámos lá 5 ou 6 dias, no último dia estávamos a falar em português uns com os outros, ninguém percebe, né, porque eles falam maltês, e vira-se um rapaz para nós, são portugueses, e nós, tivemos lá algum tempo a falar com ele, e ele tinha dito, epá, vocês já foram de cruzeiro ali a Gozo e Comino, podiam ter dito que eram portugueses, eu fazia um desconto, dizia que eram vocês eram meus primos, foi muito engraçado por acaso, portanto. E mesmo não indo por ele, tínhamos arranjado mais barato na mesma, porque havia lá outras companhias mais baratas de viagens de barco, portanto eu aconselho essas viagens, ver na hora, mesmo os táxis e assim, porque às vezes há assim umas pessoas que fazem mais barato, por não serem oficiais ou tal. Planeiem com antecedência para terem bons descontos, mas não se prendam muito a coisas que podem ser compradas no local. O quarto conselho que eu tenho é ver o mapa na nossa cabeça, é ver muitas vezes o mapa dos sítios que vamos visitar para ter uma ideia na nossa cabeça, planear com antecedência alguns sítios principais que queremos visitar, por exemplo, se queremos visitar uma igreja não sei quantas que seja muito conhecida, ou se queremos ir a uma loja famosa, ou pronto, ter alguns pontos principais que queremos visitar, mas deixar alguma flexibilidade para podermos andar. E essa flexibilidade só é conseguida se já tivermos uma ideia geral do mapa. Por exemplo, no segundo dia em que eu fui à Inglaterra, eu fui de Manchester para Liverpool, comprámos um bilhete de comboio e ficou barato até. Claro que comparativamente a Portugal os preços lá são um bocado mais caros, ficou tipo, a distância de Manchester a Liverpool é mais ou menos a mesma, por exemplo, de comboio de Porto a Braga, mas enquanto que aqui em Portugal são 3 euros, lá são 8 libras, mas não ficou assim tão caro. E nesse dia, chegámos lá amanhã e começámos a tirar imensas fotos porque aquilo era tudo muito giro, só que depois, a meio do dia, eu reparei que já só tinha cerca de 7% de bateria, então eu fiquei tipo, oh não, o que é que eu vou fazer? Já não posso andar com o Google Maps. Então o que eu fiz foi esquecer guardar o telemóvel e lembrei-me só porque eu já tinha planeado, o meu namorado não, mas pronto, eu já tinha visto várias vezes o mapa do Liverpool, mais ou menos no centro e um bocadinho mais abaixo que é da Hipster Zone,
que era o Baltic Triangle, e que eu também queria visitar porque tinham umas lojas vintage e umas coisas giras. Então já tinha visualizado mais ou menos em que direção tinha que ir, que aqui era o centro e tinha a cidade, era basicamente a Rua dos Beatles, e depois andávamos para as docas, e depois se andássemos mais para baixo era o Baltic Triangle, e depois eu sabia voltar, depois no caminho de volta tínhamos uma igreja, pronto, tinha mais ou menos o mapa na cabeça, portanto, olhar várias vezes para o mapa ajuda-nos a ter depois alguma flexibilidade em saber, ok, tenho que ir naquela direção e vou sempre naquela direção, e o que encontrar pelo meio paro e assim tenho tempo e posso explorar, e é muito mais divertido. Eu acabei por descobrir outras coisas que não tinha planeado ir, por exemplo, uma lojinha muito fofa que tinha muitas coisinhas antigas, comprei lá uma banda desenhada para o meu irmão, da Marvel, de 1970 e qualquer coisa, e que até ficou barato, e era do Thor. Eu adoro Thor, desculpa. Se não tivéssemos essa ideia do sítio principal onde tínhamos que ir e podíamos assim andar mais de um lado para o outro sem estarmos presos àquele sítio, assim podemos descobrir mais coisas. Outra dica que eu tenho é levar sempre coisas a mais, porque roupa interior a mais, ou uma camisola a mais, ou qualquer coisa, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. E eu levei mais uma camisola quente, eu não achava que ia precisar, mas acabei por precisar para pôr por baixo de uma ainda mais quente que eu tinha, porque estava um gelo lá, portanto eu andava tipo com 4 camisolas. Estava mesmo muito frio na rua, e ainda bem que eu levei, nem sequer estava a pensar que ia precisar dela, mas eu levo sempre uma coisa a mais para o caso de precisar, e realmente precisei. Levar sempre comida a mais, pode passar comida no aeroporto, portanto levar sempre umas coisas a mais, porque podem salvar a vossa vida, ok, não parecendo dramática, mas podem ser muito úteis. Levem, se forem para a Inglaterra ou para outro sítio qualquer que tenha coisas diferentes, por exemplo, no caso da Inglaterra, eu tive que levar, os euros não funcionam, né? Tudo em libras, mas estar atento porque a taxa de conversão no aeroporto é muito maior. Portanto, se vocês simplesmente forem a uma ATM, ele converte-vos e a taxa é zero de conversão, é só pagam a taxa de conversão do vosso banco. E primeiro, se converterem no próprio banco, cobram-vos para 8 euros só por estarem ali a fazer a conversão. Se levarem antecipadamente de Portugal para a Inglaterra, por exemplo, o dinheiro já convertido em libras. Se forem a uma ATM, por exemplo, eu fui lá e a taxa de conversão do meu banco é 3 euros, qualquer coisa. Eu só pago isso e a ATM não me cobra mais nada, ou seja, no fundo eu só pago 3 euros por converter uma coisa para a outra. Portanto, o que eu fiz foi, fui a uma ATM, converti tipo 100 euros, ou já não me lembro, ou 150, e, ou seja, converti o dinheiro todo que eu achava que eu ia precisar para aqueles dias, logo de uma vez, e depois distribuí em vários sítios para, se me roubarem a carteira, não levarem o dinheiro todo, para depois, se me faltar dinheiro, eu não ter que estar a converter outra vez e gastar outra vez, mais 3 euros, assim converti tudo de uma vez. E acabei por gastar o dinheiro quase todo, só me sobraram 5 libras. Que eu hoje guardei, porque queria guardar a nota como recordação, mas recentemente roubaram uma carteira no metro, portanto eu fiquei sem as libras e sem todos os meus cartões que estavam lá. Mas isso é outra coisa. Aconselho-vos a informarem-vos com antecedência das taxas de conversão, das coisas específicas do país que podem ter, por exemplo, em Inglaterra e em Malta, acho eu também, que também já fui a Malta. As tomadas não são como as nossas, porque eles têm a mania que são especiais, então nós não tínhamos, esquecemos de levar um adaptador, e então tivemos que usar umas mini tomadazinhas que estavam lá só para, dizia lá, shavers only, mas nós pusemos lá os nossos teles a carregar, só que demorava imenso tempo, então tivemos que deixar durante a noite toda. Pronto, então não se esqueçam de ver essas coisas com antecedência. Ver algumas leis também, porque eu tenho um amigo de uma amiga que, por exemplo, estava numa discoteca e começou a fumar em Espanha, lá dentro, e foi expulso. Porque em Portugal é permitido, em Espanha não é permitido. Há algumas coisas específicas que convém ver com antecedência. Por exemplo, em Malta, a partir dos 17 pode-se beber. Aqui em Portugal é só aos 18. E há noutros países que é muito depois. Portanto, é preciso estar também atento às leis. O maior conselho que eu vos posso dar é falar com as pessoas. Eu conheci um casal de namorados muito engraçado, que nos pagou imensas bebidas. Eles eram ricos.
Estávamos num bar e íamos a sair e o rapaz desse casal vira-se para mim: Hello, I'm Jake, how are you? Foi super simpático, foi super engraçado. Eles lá são todos muito simpáticos, por acaso. E partilhámos muitas ideias, muitas viagens que tínhamos feito e também discutimos um bocado da economia em Inglaterra e em Portugal e chegamos à conclusão que em Portugal somos todos pobres e lá são todos ricos, mas falem com as pessoas, ajuda-vos a desenvolver a vossa capacidade de comunicação, mas eles acabaram por ser um casal que era de Liverpool e estava em Manchester e, portanto, a rapariga fez-me uma enorme lista com um monte de coisas que eu não tinha planeado visitar e coisas muito giras para eu visitar, sítios secretos e, portanto, falar com as pessoas traz-nos sempre surpresas inesperadas e boas e truques e acabou por ser uma viagem muito boa. E pronto, pessoal, acho que é isso que eu tenho para vos aconselhar. Divirtam-se, tentem fazer experiências por vocês próprios, tentem ser proativos e arranjar dinheiro, vendam coisas que não precisam para conseguir fazer viagens, por mais pequenas que sejam, deixam-vos sempre mais bem dispostos, mais entusiasmados, conhecer coisas novas é sempre bom para nós, mesmo que seja uma viagem pequenina. Portanto, não é preciso ser rico para poder viajar e com estes truques espero que vocês consigam brevemente viajar sozinhos, porque viajar sozinhos deixa-nos sempre experiências muito diferentes do que viajar com os pais que planeiam tudo por eles, faz-vos ganhar alguma independência, alguma capacidade de organização, de planeamento. É uma experiência muito boa que eu aconselho a toda a gente que esteja assim, a entrar nesta fase pré-adulta, não é? De 18 anos. E boa sorte para as vossas viagens, pessoal. Beijinhos!